Hi, friends. How are you? Welcome to your English class. This is Teacher Felipe and this is the Journey Podcast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de inglês. Este é o Journey Podcast e na aula de hoje nós vamos aprender sobre família, uma aula muito legal de vocabulário nível básico, ok? Então já pega o seu caderno aí, já pega seu material de fazer anotação, porque hoje a gente vai aprender muitas e muitas palavras para falar sobre as nossas famílias. Eu tô aqui toda sexta-feira ensinando inglês para vocês de uma maneira leve, divertida. Então, se você tá curtindo as aulas, tá conseguindo aprender inglês, se inscreve no nosso canal se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreve para receber os novos episódios no Spotify, deixa a sua avaliação, deixa o seu joinha. A gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês, né? E tudo isso é muito importante pra gente aqui na Journey. E se você quiser ser nosso estudante ou nosso estudante, é só se inscrever, fazer sua matrícula lá na journeyschoolidiomas.com. A gente espera vocês. Vamos lá? Então bora para mais uma aula sem mais delongas. Então, aqui são os objetivos da nossa aula. By the end of this lesson, you'll be able to. Hoje são dois objetivos. O primeiro, describe different family relationships. Então, falar sobre diferentes relações familiares. And talk about your family and other families, né? E falar sobre a sua família ou outras famílias. Na aula passada a gente aprendeu sobre os adjetivos possessivos, aquelas palavrinhas que a gente usa para descrever nossas posses ou nossas relações. Olha só, famílias, relações familiares, né? A gente usou as músicas, teve Taylor Swift, teve Bruno Mars, teve Linkin Park, né? E hoje a gente vai falar de família, então a gente vai utilizar os adjetivos possessivos que aprendemos na nossa última aula. Mas hoje a gente vai falar sobre uma das minhas séries de comédia favoritas, que é Modern Family. Então a gente vai explorar quais são as relações existentes aí nessa família moderna. Bom, vamos começar. Aqui eu trouxe para vocês primeiro The Dunphy Family, né? A família Dunphy. E aí na família Dunphy eu tenho Phil, Claire, Alex, Luke and Haley, né? Qual que é a relação aí entre essas pessoas? Bom, Claire is the mother of Alex, Luke and Haley. Phil is her husband. Duas palavrinhas de relação familiar aí. Mother, mãe, e husband, marido. Então a Claire é a mãe da Alex, do Luke e da Haley, e o Phil é o marido dela. Phil is the father of Alex, Luke and Haley. Claire is his wife. Right? Então o Phil é o pai, father, da Alex, do Luke e da Haley. E a Claire is his wife, sua esposa. Ok? A Alex has two siblings. Então, a Alex tem dois irmãos. Olha só que interessante. A palavra que a gente usa para falar irmão ou irmã em inglês, elas têm a marcação de gênero. Se eu quiser abranger meus irmãos e minhas irmãs de diferentes gêneros, eu posso usar essa palavra que é o siblings. Siblings não tem gênero. Então, eu posso utilizar tanto para falar das minhas irmãs quanto dos meus irmãos, ok? Então, aqui na Dunphy Family, Alex has two siblings. Luke is her younger brother, and Haley is her older sister. Né? Então, o Luke é o seu irmão mais novo, por isso younger brother. E a Haley, né, is her older sister, sua irmã mais velha. Então, sister, irmã, older, mais velha. Brother, irmão, e younger, mais novo, né? Então eu posso utilizar essas palavras, combinar essas palavras, né? O mais novo, mais nova, mais velho, mais velha, tanto com o irmão quanto com a irmã, ok? E para falar de ambos irmãos e irmãs, eu uso a palavra siblings. Alex, Luke and Haley are the children of Phil and Claire. Então a Alex, o Luke e a Haley são os filhos, the children of Phil and Claire. Phil and Claire are the parents of Alex, Luke and Haley. Então, o Phil e a Claire são os pais da Alex, do Luke e da Haley. Right? E aí, toma cuidado com essa palavra, parents, porque ela é uma falsa cognata. Ela quer te enganar. Não deixe. Right? Porque a palavra parents parece com uma palavra do português. Parece com parentes. Mas não é. Parents significa pais.
ok? Seus pais. Parentes em inglês, a gente diz relatives. My relatives, meus parentes, ok? Então, os filhos, the children, né? E os pais, the parents, ok? Então, agora a gente vai para um outro braço dessa família moderna, né? Que é o Mitchell, e o Cameron e a Lily. O Mitchell e o Cameron, they are married. Então, eles são casados. Married. Casados. Lily is their daughter. Então, a Lily é a filha deles. Então, married, casados, daughter, filha, ok? Meus personagens favoritos, o Mitchell e o Cameron, principalmente o Cameron. Muito bons, muito engraçados. Mitchell is the brother of Claire. Então, Mitchell é o irmão da Claire. Therefore, portanto, Claire is Lily's aunt. Claire is Lily's aunt. Então, a Claire é a tia da Lily. Portanto, Mitchell and Cameron are the uncles of Alex, Luke and Haley. Então, o Mitchell e o Cameron são os tios da Alex, do Luke e da Haley, porque ele é irmão da Claire, né? E, por sua vez, Lily is the cousin of Alex, Luke and Haley. E a Lily, ela é a prima, cousin. Essa palavra cousin, em inglês, ela não tem variação de gênero. Então, prima e primo, os dois são cousin, ok? Very good. Agora, quando eu vou falar de sobrinho ou de sobrinha, aí sim eu tenho uma variação de gênero. Olha só. Lily is the niece of Claire and Phil. Lily is the niece of Claire and Phil. Então, a Lily é a sobrinha da Claire e do Phil. O Luke is the nephew of Mitchell and Cameron. Então, o Luke é o sobrinho, the nephew of Mitchell and Cameron. Ok? So, niece, sobrinha, nephew, sobrinho. Então, sobrinho, sobrinha, a gente tem essa variação de gênero em inglês. Ok? E agora, indo para o terceiro núcleo familiar desta moderna família, é o núcleo dos Delgado Pritchett, ok? Amo também, amo esse núcleo. Glória mora no meu coração. Uma das minhas personagens favoritas também é a Glória. Então, aqui a gente tem o Manny, a Gloria, o Jay, o Joe e, muito importante, a Stella, que é o cachorrinho de estimação da família. So, Manny is Gloria's son and Jay's stepson. Então, o Manny é filho da Glória de um casamento anterior ao casamento com o Jay. Portanto, ele é filho, son, da Glória, mas ele é enteado do Jay. Por isso a gente diz stepson. Son, filho, stepson, enteado. Okay? So, Jay is Manny's stepfather. Stepfather. Então, o Jay é o padrasto do Manny. O Joe é o filho da Gloria com o Jay, no casamento dela com o Jay. Portanto, ele é o stepbrother. So, Joe is Manny's stepbrother. Olha só uma coisa interessante que está acontecendo aqui. Para indicar essa relação familiar, eu estou utilizando os adjetivos possessivos, mas aqui eu apresento para vocês uma outra opção, que é o apóstrofo S. Então, quando eu uso o nome próprio da pessoa e eu quero descrever uma posse ou uma relação, ao invés de utilizar os adjetivos possessivos, eu posso utilizar essa construção, que é o apóstrofo S. A gente vai aprender mais sobre elas no futuro, mas aqui um pequeno spoiler para vocês, ok? Very good. E aí, por último, mas não menos importante, Stella. Stella is their pet. Stella is their pet. Então, a Stella é o bichinho de estimação, é o animal de estimação deles. Então, pet, animal de estimação. Jay is the father of Claire and Mitchell. Jay is the father of Claire and Mitchell. Gloria is their stepmother. Stepmother. Então, o Jay é o pai da Claire e do Mitchell.
E a Glória é a madrasta, porque ela é casada com o pai deles, right? Então, madrasta, stepmother. Jay is the grandfather of 4. Então, Jay é avô de 4 pessoas dessa família. Quem são elas? Alex, Haley, Luke and Lily. Então, grandfather, avô. Alright? A avó, ou seja, a ex-mulher do Jay, ela não aparece tanto assim na série, right? Então é mais difícil encontrar foto dela com as outras pessoas, mas o nome dela é Dee Dee, ok? Então, Dee Dee is their grandmother. Grandmother. A avó. A avó, ok? Grandmother. A palavra para neto e neta também tem variação de gênero na língua inglesa. Então, para neta, eu vou dizer granddaughter. Granddaughter. So, they are his granddaughters. Agora, para neto, eu vou dizer grandson. Grandson. So, he is his grandson. Ok? Luke is Jay's grandson. E aí, o termo sem variação de gênero que a gente utiliza para falar tanto dos netos quanto das netas é o grandchildren. Grandchildren. So they are his grandchildren. Perceberam um padrão aqui? Então, para falar da filha, eu uso daughter. Para falar da neta, eu uso granddaughter. Para falar do filho, eu uso son. Para falar do neto, eu uso grandson. Para falar dos filhos, sem variação de gênero, filhos e filhas juntos, eu uso children. Para falar dos netos, sem a variação de gênero, eu uso grandchildren. Né? Então, a gente usa grand para descrever essa relação de avô e neto, ok? Para falar de pai, eu uso father. Para falar de avô, eu uso grandfather. Para falar de mãe, eu uso mother. Para falar da avó, eu uso grandmother. E aí, finalmente, eu vou ensinar para vocês sobre os in-laws. So we use this expression in-law to describe the family of our partner. Né? A gente usa in-law para descrever a família do seu parceiro ou da sua parceira, do seu esposo ou da sua esposa. Por exemplo, o Jay, ele é o pai do Mitchell. O Mitchell é o esposo do Cameron. Portanto, Jay is the father-in-law of Cameron. Jay is the father-in-law of Cameron, okay? Jay is the father of Mitchell and the father-in-law of Cameron. Então, Jay é o sogro do Cameron, o pai do marido dele. O Cameron, por sua vez, is his son-in-law. Son-in-law, genro. A Dee Dee é a mãe do Mitchell. So, Dee Dee is Mitchell's mother. And Dee Dee is the mother-in-law of Cameron. Então, ela é a mãe do marido do Cameron. Portanto, ela é a sogra dele. The mother-in-law. And Cameron is her son-in-law. Claire is the sister of his husband. Então, a Claire é a irmã do marido dele. So, Claire is the sister-in-law of Cameron. And Cameron is her brother-in-law. Cunhado, cunhada, ok? O irmão ou a irmã do seu parceiro ou da sua parceira. So those are the in-laws. Very good, right? Now it's time for us to practice, ok? Então a gente aprendeu muito vocabulário relacionado à família e agora a gente vai colocar eles em prática. Como vai funcionar? Eu tenho aqui uma foto de todos esses personagens com os nomes, caso você não seja um fã de Modern Family. Mas também se você não é fã de Modern Family, right? Fica aí uma tarefa para você. Que você vai praticar o seu inglês e ainda vai conseguir dar muitas risadas e vai ter acesso a esta obra de arte que é esta série Modern Family. Eu gosto muito, como vocês podem perceber, ok? Mas como vai funcionar a nossa prática? Eu vou mostrar aqui para vocês a foto deles, né, de toda essa família, e eu vou pedir que você me descreva a relação familiar entre duas pessoas. Então eu vou apontar para duas pessoas aqui nessa foto e vocês vão me dizer o que eles são um do outro. Vamos lá, vamos começar então. Vou começar perguntando para vocês. O que o Luke é da Hailey? O que o Luke é da Hailey?
Um minutinho para vocês pensarem. Very good. Luke is her brother. Luke is her brother. Então, Luke é o irmão da Hailey. Next. What is Alex to Lily? O que a Alex é da Lily? Um minutinho para vocês pensarem. Very good. Alex is her cousin. Alex is her cousin. Então, a Alex, ela é prima, cousin, da Lily. Now, what is Phil to Lily? What is Phil to Lily? Well, Phil is her uncle. Phil is her uncle. Então, Phil é o tio da Lily. Uncle. Next, what is Jay to Luke? What is Jay to Luke? Well, Jay is his grandfather. Jay is his grandfather. O Jay é avô do Luke. Okay? And finally, what is Phil to Mitchell? What is Phil to Mitchell? Well, Phil is his brother-in-law. Phil is his brother-in-law. Então, Phil é cunhado do Mitchell. Alright? Well, that's all for today. Thank you for watching this class. Se vocês não conhecem Modern Family, vão assistir, right? Se vocês ficaram com dúvidas sobre alguma dessas palavras desse vocabulário, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Se tem alguma relação familiar que eu não mencionei na aula de hoje, deixa aqui também embaixo que eu respondo para vocês, que eu ensino vocês a falar sobre qualquer que seja a relação da família de vocês, né? Famílias de todas as cores, formas e organizações são contempladas e muito bem-vindas aqui na Journey School. Siga a gente lá nas redes sociais, it's Journey School com 2 S, tanto no Instagram quanto no TikTok. Quer ser nosso aluno, quer ser nosso estudante, começar 2026 aprendendo inglês e falando muito, mas sempre com muita diversão, leveza e com professores experientes que sabem do que estão falando. Faça sua matrícula lá na journeyschoolidiomas.com. A gente está esperando vocês. E como a gente está se encaminhando aí para o fim do ano, a gente vai ter um pequeno break. Próximas 2 semanas a gente não tem episódios novos, né? Dá um tempinho aí para vocês descansarem. Mas tem bastante material para vocês reassistirem aí as nossas aulas nesses dias. A gente retorna na primeira semana de janeiro com mais um episódio. Até lá, I hope you have a Merry Christmas and a good New Year's. And I'll see you next time. Happy New Year. Bye bye.